Então, galerinha, agora a gente está retornando com matemática. Na nossa aula de matemática hoje, a gente não tem um livro que a gente já finalizou o nosso livro, mas a Prof. Flávia preparou um material para que a gente possa aprender um pouco mais a matemática. E para que a gente aprenda mais a matemática, a gente precisa conhecer alguns nomes, alguns conceitos. Essa é a palavra difícil para vocês, né? Conceito. Mas é importante a gente já desde bem pequenininho aprender a falar as coisas corretas, né? Então, é isso que a Prof. Flávia vai ensinar para vocês hoje, né? Nós vamos aprender isso hoje na matemática, tá certo? E para iniciar, eu vou fazer você pensar um pouquinho. Você já ouviu falar sobre algarismos? Será? Você já conhece? Você sabe que é um algoritmo? E aí? Quem já ouviu falar? Quem sabe o que é isso? A Prof. Flávia vai falar um pouquinho com vocês sobre isso para que a gente entenda que assim como as letrinhas têm nomes e têm som, os números também têm, certo? E aí a gente vai trabalhar para compreender isso. Então veja só, a Prof. Flávia preparou um material bem bacana para a gente aprender sobre, aula de matemática. Você conhece algarismos? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, presta atenção um pouquinho aqui no que a Prof vai mostrar para você. Algarismo é a representação escrita de um número, certo? A gente aprendeu e talvez a gente esteja acostumado a falar que... Deixa a Prof mostrar aqui para vocês. Deixa a Prof botar aqui para vocês. Daí a Prof consegue se acertar melhor. Por exemplo, olha lá, algarismo é a representação escrita de um número, ou seja, de uma quantidade, certo? Então, quando a gente olha para cá, para esse círculo, qual é o número de maçãs que a gente vê aqui? Qual é o número de maçã que a gente vê aqui? 3, não é isso? 3 é o número de maçãs que a gente tem aqui. Mas a representação desse número, dessa quantidade, a gente chama de algarismo. Então, esse aqui é o algarismo. Acho que vai cortar aí para vocês, né? A imagem, deixa a Prof ver, vai. A Prof vai aproximar aqui para que vocês possam ver, só um pouquinho. Deixa a Prof puxar aqui, Olha lá. Agora deu. Então, veja só. Você conhece os algarismos? Algarismo é a representação escrita, que a Prof fez aqui. A Prof escreveu o algarismo 3, o algarismo 3. Certo? A Prof escreveu, ele, Então, algarismo é a representação escrita de um número, certo? Porque número está ligado à quantidade, certo? Quantidade. Então, olha lá o outro exemplo que a Prof. Flávia deu. Dentro desse círculo, temos 3 maçãs. A quantidade de maçãs dentro do círculo é representada pelo algarismo 3, como a Prof. Flávia fez aqui para vocês. Então, veja só, a Prof. vai repetir mais uma vez aqui para vocês. Olha lá. Algarismo é a representação escrita de um número, tá? Então, sempre que a gente vai representar um número, uma quantidade, a gente utiliza o algarismo, certo? E representa ele através do algarismo. Então, essa representação aqui que a gente faz é algarismo, a gente chama de algarismo. Agora vamos conhecer um pouquinho mais. Olha lá. Vamos ver outro exemplo. Veja outro exemplo. Dentro da cesta temos a quantidade, né? Ou seja, um número de 4 morangos, certo?
Então, aqui dentro da cesta, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem uma quantidade aí de 4 morangos, um número de 4 morangos. Como que eu faço para representar essa quantidade, esse número? Fazendo a representação do algarismo, ó, que é 4, certo? Agora, olha lá embaixo que a prof vai dizer. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os algarismos são do 0 ao 10. Depois, para formar uma outra quantidade, um outro número, a gente só vai fazer o quê? Repetir o algarismo. Então, veja só. Olha um outro exemplo que a prof. Flávia vai dar para vocês. Então, vamos lá. Vamos relembrar mais uma vez, certo? Vamos relembrar aqui com a prof. mais uma vez. Vamos começar lá do início. Algarismo é a representação escrita de um número. Então, sempre que a gente vai representar um número, uma quantidade, a gente precisa o quê? Representar isso através do algarismo. Então, se a prof. Flávia dissesse assim para vocês, ó, represente a quantidade 16. Quais são os algarismos que a gente vai precisar utilizar para escrever a quantidade 16? A gente vai utilizar o algarismo 1 e o algarismo 6. Certo? Compreenderam? Tá ficando mais claro para vocês? Ó, a prof. vai dar outro exemplo. Se a prof. dissesse para vocês que a prof. quer que vocês represente, né? O número de sapatos que a gente utiliza. Qual é o número de sapato que a gente utiliza? Então, por exemplo, o número de sapato que eu utilizo é o 35, certo? O número do sapato que a prof. utiliza é o número 35, é o tamanho 35, tá? Então, como que eu represento esse tamanho, esse número do meu pé? Eu represento ele pelos algarismos 3 e 5. Entenderam? Agora ficou um pouquinho mais claro? Então, mais um exemplo que a prof. Flávia vai dar. Agora, eu quero que você pense, se a professora Flávia pedisse para você representar qual a quantidade, tá? Representa aí para a Flávia, como que eu faço para representar a quantidade, o número de orelhas que eu tenho. Quantas orelhas eu tenho? Qual é o número, a quantidade de orelhas que eu tenho? Como que eu faço para representar? Eu utilizo o algarismo 2 para representar a quantidade, o número de orelhas que eu tenho. Certo? Tá conseguindo compreender? Então, vamos lá. Aí, aqui, a prof. deu o exemplo do círculo com as 3 maçãs. Qual é o algarismo que eu utilizo para representar o número de maçãs que tem aqui dentro? É o algarismo 3. Agora, vamos lá. E para mim representar o número de morangos que tem dentro da cesta, eu utilizei qual algarismo? O 4. Agora, vamos lá. A gente não pode esquecer que os algarismos são do 0 ao 10. Com os algarismos, representamos um número, ou seja, a quantidade, certo? Então, com os algarismos, a gente representa a escrita do número. O número sempre vai estar ligado à quantidade, ó, ao número de crianças que tinha dentro da sala, ao número de morangos que tem dentro da cesta, certo? Então, a gente sempre, o número é a relação, ele está relacionado
a quantidade, tá? Sempre relacionado à quantidade. E o algarismo é a escrita que a gente utiliza para representar essas quantidades. Então, vejam só mais um exemplo que a prof fez aqui. Olha lá que bacana. Nessa prateleira, ó, qual o número, quantidade de livros nessa prateleira? Qual é o número de livros que tem aqui nessa prateleira? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? A quantidade, o número de livros que eu vejo aqui nessa prateleira é 7. Como que eu faço para representar esse número, essa quantidade? Eu utilizo o algarismo 7. O algarismo 7 está representando o número de livros que tem dentro da prateleira, certo? Agora vamos lá, ó. Olha o que a prof colocou aqui. Número, quantidade de livros na prateleira, 7. O que o 7 é? Algarismo, representação do número, da quantidade. Então, sempre que eu vou representar um número, uma quantidade, vai ser através do algarismo, certo? Então, o algarismo ele vai do 0 ao 10 e depois ele começa a se repetir. Então, por exemplo, se aqui dentro dessa prateleira a gente tivesse o número de livros fosse 15, a gente ia utilizar o algarismo 1 e o algarismo 5 para representar o número de livros que estava dentro da prateleira, que é 15, certo? Então, vamos lá. Eu preparo outro material aqui, ó. Vamos treinar? Qual o número, quantidade de bolinhas no ábaco? Qual a quantidade, o número de bolinhas aqui no ábaco? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. O número de bolinhas no ábaco é 9, certo? 9. O número, a quantidade de bolinhas do ábaco, né? O número de bolinhas dentro desse ábaco é 9. Como que eu vou fazer para representar esse número de bolinhas, essa quantidade? Eu vou utilizar o algarismo 9, porque o 9 representa o número, a quantidade de bolinhas que está lá no ábaco, certo? Olha lá como a prof fez, olha a setinha. 9, número, quantidade, tá? A palavra número sempre vai estar relacionada à quantidade, tamanho, tá? Qual o número de crianças que a gente tem na nossa sala? É a quantidade de crianças, ó, certo? Então, agora, como que eu represento essa quantidade, esse número que está aqui no ábaco, utilizando o algarismo 9, certo? Conseguiram compreender? Ficou mais fácil? A prof sabe que no começo é um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai treinando e aí a gente vai aprendendo, tá? Porque a matemática, ela é muito treino, a gente tem que treinar muito, 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 certo? E é o que a gente vai fazer. Ó, o prof fez mais um exemplo aqui para vocês. Observe o número, quantidade. A gente vai observar o número de cupcakes que a padaria fez. Olha lá, qual é o número de cupcakes que a padaria fez. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Quantos algarismos temos nesse número? Quantos algarismos eu utilizei para representar esse número, o número 10? Eu utilizei 2 algarismos. Olha lá, quais são eles? O algarismo 1 e o algarismo 0. Certo? Então, olha lá. Observe o número de cupcakes que a gente tem aqui. A gente já observou e contou. É 10. Agora, quantos algarismos temos nesse número? A gente tem 2 algarismos. A gente tem o algarismo 1 e o algarismo 0. Certo, galerinha?
Agora, a gente vai dar uma pausa aqui no vídeo, vai pegar o nosso caderno de atividades, abrir ele lá na primeira folhinha que estiver em branco, para a gente realizar uma atividade no nosso caderno, certo? Então, dá uma pausa aqui e depois você volta para a gente realizar essa atividade. Vamos lá. Olha só, agora vamos realizar uma atividade no caderno. Então, você vai escrever, ó, lá na primeira linha do seu caderno, a gente vai escrever São José, 21 de agosto de 2020, matemática, número 1, responda, e aí a gente vai fazer a cópia, ó, de todas essas atividades, atividade número 1, número 2 e a número 3 no nosso caderno, tá certo? Então, você agora vai preparar o seu caderninho para copiar. Você primeiro vai fazer aqui, ó, vai copiando e vai respondendo, ó, copiando e respondendo, certo? Então, vamos lá. São José, 21 de agosto de 2020. Matemática. Número 1, responda. O número, a quantidade, 25, possui quantos algarismos? Quantos algarismos a quantidade aqui, ó, o número 25 possui? Quantos algarismos eu preciso, né? Eu utilizo para escrever essa quantidade 25, esse número 25, certo? 2. Represente o número de elementos com algarismo. Então, olha lá. A gente tem triângulo, círculo e casinhas. Aqui, qual é a quantidade, qual é o número de triângulos que eu vou contar aqui? Vejam só, qual é o número de triângulos que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual é o algarismo que eu vou utilizar aqui para representar essa quantidade, esse número de triângulos? Eu vou utilizar o algarismo 4. Ó, eu vou utilizar o algarismo 4. Agora, vamos ver qual é o número de bolinhas que eu tenho aqui, de círculos. Vamos ver qual é o número de círculos que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. Como que eu faço para representar esse número, essa quantidade de bolinhas? Eu vou representar através do algarismo 7, certo? Agora eu vou fazer o da casinha, tá? Qual é o número de casinhas que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 casinhas. O número de casinhas que eu tenho é 3. E eu vou representar pelo algarismo. Qual é o algarismo? O algarismo 3. Certo? Agora, na número 3, a gente tem um desafio para fazer. A gente vai escrever os algarismos de 0 a 50. Então, olha lá, eu vou começar pelo algarismo 0, certo? Então, eu vou fazer o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Eu cheguei no algarismo 10, ó, que é representado por qual? Por quais algarismos? Pelo algarismo 1 e pelo algarismo 0. Agora, eu vou começar a repetir os algarismos. Então, quando eu chego no 10, ó, tá? Eu começo a repetir os algarismos. Então, eu tenho 10. Para formar a quantidade, o número 11, eu preciso do algarismo 1 duas vezes. Para que eu possa formar o número, a quantidade 12, eu vou precisar do 1 e do 2. Para mim formar, para que eu possa formar a quantidade, né, o número 13, eu vou precisar do algarismo 1 e do algarismo 3. Certo? Agora, para mim representar a quantidade, o número 14, eu vou precisar do algarismo 1
e do algarismo 4. Para representar o número 15, a quantidade, né, de 15 pessoas dentro da sala de aula, eu vou utilizar quais algarismos para representar essa quantidade? Esse número de 15 pessoas dentro da sala, eu vou utilizar o algarismo 1 e o algarismo 5. Certo? E assim a gente vai fazendo até os 50, tá? Quando a gente chegar a 15 aqui, ó, 16, eu vou precisar do algarismo 1 e do algarismo 6. 17, do algarismo 1 e do algarismo 7. Aí eu vou fazer 18, 19, 20. Quando eu chegar no 20, eu vou começar a repetir os algarismos de novo, certo? Ó, quando eu chegar no 20, eu vou precisar, ó, 20, eu vou precisar do algarismo 2 e do algarismo 0. Para fazer o 21, eu vou usar o algarismo 2 e o algarismo 1. Para fazer o 22, eu vou precisar 2 vezes do algarismo 2. Certo? Para fazer o 23, eu vou precisar do 2, o algarismo 2 e do algarismo 3. Tá certo? E assim eu vou aqui até chegar no 30. E aí, no 30, a gente começa tudo novamente, ó. Eu vou aqui, ó, 24, 2 e o 4, 25, 2, o algarismo 2 e o algarismo 5, tá? Aí, 26, o algarismo 2 e o algarismo 6, 27, o algarismo 2 e o 7, 28, o algarismo 2 e o 8, e 29, o algarismo 2 e o 9. Aí, quando eu chego no 30, eu vou colocar o algarismo 3 e o algarismo 0. Certo? Percebe que a gente vai fazendo, repetindo os algarismos sempre, infinitamente, a gente vai repetindo. Então, olha lá. Depois, quem são os algarismos? Eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses são os algarismos, ó, tá? Esses são os algarismos que a gente tem. Para a gente chegar até o 100, a gente precisa ir repetindo essa sequência de algarismos. Então, olha lá, ó, eu vou começar pelo 1, do 0 e vou até o 10. Quando eu chego no 10, eu agora vou fazer... Os algarismos começam a se repetir. Eu vou voltar lá para o 1 de novo. Ó. Eu pego aqui o algarismo 1, olha lá, ó, o 10 com 1 e represento o número 11, utilizando 2 vezes o algarismo 1. Para fazer o 12, ó, eu vou pegar aqui, ó, 10, né? E vou colocar o algarismo, ó, 2. Aí eu formo um número, a quantidade 12. E assim a gente vai treinar e vai fazer do 0 até 50. Não fiquem preocupados, a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente. E na nossa próxima aulinha de matemática, a gente vai treinar mais sobre a diferença entre número, quantidade e algarismos, certo? Então, só para a gente relembrar mais uma vez, galerinha, olha só quanto exemplo a prof. Flávia deu. Tá? Os algarismos são, ó, a prof colocou aqui, do 0 ao 10, tá? Os algarismos representam um número, ou seja, a quantidade, como a prof colocou aqui. Qual é o número de livros que eu tenho nessa prateleira? É 7. O número é a quantidade de livros que a gente tem na prateleira, mas o algarismo, ó, é o 7, a representação escrita dessa quantidade, desse número de livros, certo? Então, bora lá fazer as nossas atividades de matemática. Não se preocupem que a prof está preparando um material super bacana para a gente treinar bastante, tá certo? Até a gente conseguir compreender e ficar fera na matemática, tá certo? Um beijinho no coração de vocês, até daqui a pouco na nossa aula de língua portuguesa. Deixa a prof encerrar aqui.